Boa noite pessoal de Angola, boa noite pessoal. Hoje sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Hoje eu trago uma ilustre figura do mundo da TI que irá nos falar da integração de um data center à segurança da cloud. E, entretanto, vamos discutir aqui determinados aspectos, né? Portanto, ligados também à segurança, os seus inúmeros benefícios que traz, não é? A questão da avaliação das necessidades, a questão da escolha de provedores de serviços em nuvem, o planeamento da arquitetura, etc, etc. Eu trago aqui hoje o Marcelo Sinsic. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live aqui do nosso canal. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e por ter aceito o nosso convite. E vou já passar para o nosso grande convidado, o grande Marcelo Sinsic. Grande porque eu sou gordinho. Não, grande porque é uma referência na TI. Exato, então, grande porque é uma referência na TI. Que bom. Exato. Então, e hoje quer dizer, boa tarde. Aqui já é de noite, né? Boa noite para você. Exato, então, exato. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Sinsic, como o Quintino já falou. Eu trabalho já com TI desde o início da minha carreira. Sempre trabalhei com TI, na verdade. Já fui desenvolvedor muitos anos, quase 20 anos trabalhei com desenvolvimento. E migrei para infra, porque eu trabalhei 11 anos na Dell. Né? Depois da Dell, eu fui para a Vanad, agora estou na Microsoft. E nesse período em que eu migrei para a Dell, eu saí de desenvolvimento, né? Saí da área de desenvolvimento e comecei a trabalhar com infrafísica. E aí acabei virando de segurança também, né? Que acaba que a gente usa tudo, né? Então, uma infrafísica não é diferente de uma infra em cloud. Mas os conceitos que a gente hoje tem em cloud, a gente precisa começar a ter também no ambiente on-premise, porque ainda existe muita coisa on-premise. Então, apesar de hoje muitas empresas já terem migrado muitos dos seus workloads para a cloud, já terem muita coisa rodando na cloud, a verdade é que você tem ambientes on-premise muito grandes ainda. E no mercado surgiu um termo muito comum, que é o termo Security Mesh. O que é o Security Mesh? Esse termo Mesh, ele tem a ver com você fazer uma mistura de coisas para ter um resultado único. Né? Então, por exemplo, a gente conhece Mesh de hub de Wi-Fi. Então, eu pego vários hubs de Wi-Fi, ligo eles numa linha, né, como é o caso do Aruba, da HP, né, como é o caso de outros equipamentos, o Wi-Fi, em que eles formam um mesh. Quer dizer, você tem vários Wi-Fis que formam uma única rede. A mesma coisa hoje já se fala em segurança. Por exemplo, o nível de segurança que eu tenho em cloud, eu não consigo ter on-premise com produtos on-premise. Então, algumas coisas que a gente tem em cloud hoje, por exemplo, recomendações de segurança, do que fazer, como configurar melhor, esse tipo de coisa em ambiente on-premise não existia. Né? E mesmo a inteligência artificial para resolver as coisas. Por exemplo, quando nós falamos em identidade, eu já tinha produtos que faziam a segurança do meu AD. Mas do jeito como eu consigo fazer hoje, olhando o que está acontecendo no AD, vou até mostrar um exemplo para vocês depois, e conseguindo fazer esse relacionamento com o que eu também tenho em cloud de inteligência artificial, e não só isso, né? A própria Microsoft sempre divulga que por dia são bilhões de tentativas de acesso em contas que a Microsoft detecta no ambiente de Office 365 e de Azure. E imagina agora eu trazer essa base do que a gente chama de IOC. O que é IOC? São os indicadores de comprometimento. Imagina que eu tenho toda essa base de IOCs da Microsoft, do Office 365, do Azure, do que a Microsoft mesmo criou, e eu consiga fazer esses IOCs, ou esses indicadores, serem vistos no meu ambiente on-premise.
Então eu começo a ter um nível de segurança muito maior. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar muito nos rostinhos bonitos, que eu acho que não é o nosso caso, né, Quintino? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês o que a gente vai falar um pouquinho, tá? Então deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Então eu tenho aqui a tela compartilhada com vocês. Aí. Essa aqui é a tela do Azure, né? Então eu tenho aqui o meu painel de Azure, onde eu tenho VMs, tenho o que todo mundo trabalha, que já trabalhou com Azure conhece, mas eu tenho uma situação diferente aqui. Eu tenho um Hyper-V em casa. Então aqui na minha casa eu tenho uma máquina onde eu tenho um servidor mesmo e eu tenho VMs dentro dele. Então esse servidor, eu quero ter nele o mesmo tipo de recursos que eu tenho hoje no Azure. Esse é o meu desafio. Então eu quero nesse meu servidor ter esse ambiente integrado. Então eu vou abrir ele aqui. Deixa só ele terminar de abrir aqui. Então esse é o meu servidor físico. Pronto. Então eu tenho aqui um servidor e dentro desse servidor eu tenho 3 VMs rodando. Eu tenho uma de AD, que é o mesmo AD que eu uso para sincronizar com o meu Active Directory do Azure. Então nessa máquina aqui de AD eu tenho ela integrada com o Azure. Então ela fala com o Azure e ela usa a AD Connect. Eu tenho uma outra máquina que é o SQL Server e eu tenho uma terceira máquina que é o SCCM. Então eu tenho o antigo System Center, que agora chama MM, né, que é Microsoft Enterprise Managed, né, não é mais Endpoint Managed, não é mais SCCM, mas o produto ainda é o mesmo, né? Eu tenho o SQL aqui, então esse SQL serve para me dar suporte ao SCCM e tem uma máquina de AD. Digamos que esse fosse o meu ambiente real, né? Então eu tenho um servidor físico e 3 VMs rodando dentro do hypervisor físico. O que eu tenho de recurso no Azure para trabalhar com isso? Os recursos que eu tenho no Azure, deixa eu diminuir ele aqui, minha VM. Os recursos que eu tenho no Azure, eles na verdade são integrados com uma ferramenta que nós chamamos de Azure Arc. O Azure Arc, ele serve exatamente para eu trazer para dentro do Azure as minhas máquinas físicas. Vocês já conseguem ver minhas máquinas físicas aqui, ó. Olha lá, minha máquina do SQL, minha máquina do AD, ele está monitorando elas aqui. E aqui eu tenho a minha lista de máquinas Arc. O que é o Arc? Quando você tem o Defender, então todo mundo que tem Azure tem o Defender. No Defender eu tenho planos de servidores. Então se eu pegar aqui o meu plano de servidores, por exemplo, vou pegar aqui a minha subscrição, que eu uso, onde estão vinculadas essas VMs. Tanto a minha máquina física, quanto as minhas VMs do Azure, quanto as minhas VMs dentro do Hyper-V, eu tenho para elas um plano de segurança. Esse plano de segurança enxerga 9 servidores. Que 9 servidores são esses? São 5 servidores, aliás, 4 servidores dentro do meu ambiente físico, que é o T110 e as 3 VMs que estão rodando lá dentro, mais as minhas 5 VMs que estão no Azure. Então eu tenho aqui já isso protegido. Se eu abrir aqui, vocês vão ver que eu disse para ele instalar o agente de monitoração do Azure também nas máquinas físicas. E é o que ele está fazendo. Então, ele está instalando dentro da máquina física o agente do Azure. E esse é o agente do Arc. Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa que eu ganho com isso. Por exemplo, se eu pegar aqui meu Azure Arc, ó, podem ver que eu tenho várias máquinas aqui no Arc. Ó. Eu tenho um notebook antigo, que era da minha esposa, meu servidor, tá aqui os minhas outras máquinas. Então, por exemplo, eu quero ver o meu servidor, como é que ele tá? Eu clico aqui. Olha lá, eu sei que ele tá offline.
no momento ele mesmo não está conectado, está só as VMs. Vou pegar, por exemplo, aqui o meu AD. Olha lá, ele está online, apesar de estar expirado também. Deixa eu pegar mais uma aqui. Estão todas offline agora. Provavelmente elas não se comunicaram nos últimos tempos, porque eu liguei agora antes da gente começar. Então elas ainda não passaram dados. Mas eu vou pegar o dado histórico dela. Então ela está aparecendo aqui offline, mas não tem problema que eu usei ela há pouco tempo. Olha lá, ele tem todos os dados da máquina. E ele tem também várias coisas interessantes. Por exemplo, aqui dentro dele eu consigo me conectar. Eu consigo ver como que esse servidor está se comportando com segurança. Para quem está vendo essa tela aqui, está pensando que eu estou falando de uma VM do Azure. Porque é exatamente a mesma tela que eu tenho quando eu vou no Azure e abro uma VM e ele me dá as recomendações do Defender. Olha lá, são as mesmas recomendações. Ou seja, eu trouxe para dentro do meu ambiente do Defender as minhas máquinas físicas e virtuais do on-premise. Eu consigo ver a configuração da máquina, eu consigo instalar extensões nela. Então, por exemplo, eu quero colocar o antivírus, eu quero colocar um agente específico, eu quero colocar outra coisa, eu consigo colocar aqui. Eu também consigo fazer updates, então eu consigo fazer o gerenciamento de updates do meu ambiente on-premise. Ao invés de eu ter que instalar um WSUS, ao invés de eu ter que instalar um SCCM para controlar os updates dos meus Windows Servers, eu posso fazer isso a partir aqui do Arc. E eu também posso ter insights. Como a máquina não conectou ainda, ele vai aparecer como desconectado aqui. Mas ele me gera, por exemplo, um mapa de rede. Então eu consigo saber esse meu servidor físico, com quem que ele está falando, com quem que ele está se comunicando. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma das outras máquinas aqui. Estão todas offline. Se calhar é tempo ainda de... Ele demora mais ou menos uns 30 minutos. Como eu deixo o meu servidor desligado, essa aqui está conectada. Essa é uma que ele já está além dos dados. Então aqui eu já consigo ver vários dados da máquina. Então eu posso ver o assessment dela, fazer patch, trabalhar com o Defender for Cloud e também fazer outras configurações a partir de uma máquina que é física. Tanto que essa máquina aqui, ela está dentro do meu ambiente do Hyper-V. O que eu tenho com isso? Eu tenho com isso soluções iguais. Então, por exemplo, eu vejo aqui no Arc as minhas máquinas, olha lá, as máquinas, ela também está offline. O que ele está vendo, na verdade, é o meu SQ dentro da VM está sendo monitorado já. Ele já conseguiu ler os dados dela. Então, com isso, o que eu consigo fazer, por exemplo? Digamos que você crie no seu ambiente Azure, no seu ambiente Cloud, uma política onde você quer que todos os servidores estejam, por exemplo, com determinada configuração na placa de rede para que eles fiquem mais seguros, por exemplo. Ou que você quer, por exemplo, que todas as máquinas elas tenham determinado software instalado ou tenham determinada política de uso de software. Quando eu crio o Azure Arc, as mesmas políticas aplicadas no meu ambiente físico são os que estão no virtual. Então eu passo a ter um ambiente único aonde eu tenho uma segurança integrada. Então aquela conversa que tivemos no início, né? Eu tenho tanta coisa boa na web, no Azure, mas eu não tenho os mesmos recursos no on-premise, eu passo a ter. Eu mostrei para vocês aqui uma dessas coisas, tá? Que é o Arc, que você faz a partir do Defender, ou você vai aqui em Azure Arc mesmo e insere a VM. Mas eu tenho outras coisas também. Por exemplo, essas máquinas aqui, o log delas está sendo capturado pelo agente do monitoring. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e ver como que essas máquinas estão, que dados que eu tenho delas, que serviço elas rodam. Então eu tenho aqui, por exemplo, os agentes instalados nessas máquinas. Ó, tenho 3 máquinas conectadas via o agente antigo e uma conectada via o agente novo. Só para como curiosidade, a Microsoft ela alterou o agente. Agora nós usamos um agente chamado de AMA.
Como as minhas VMs já estavam conectadas antes, elas ainda estão usando o agente antigo, que é o agente do Log Analytics. Mas, no final das contas, dá na mesma, tá? E o que eu consigo saber com isso? Por exemplo, eu consigo ver os insights das VMs por aqui. Olha lá, quantas VMs estão se comunicando, e vocês vão notar que aqui estão as minhas máquinas físicas também. Então, eu tenho tanto as máquinas físicas, quanto as máquinas virtuais que estão rodando. Ó. Então, estão elas aqui. Ó. Podem ver que essa aqui é uma máquina do Azure, essa aqui também é uma máquina do Azure, e essas duas aqui são máquinas que vieram a partir do agente direto que está instalado nas minhas máquinas físicas. E o legal disso é o que eu consigo ver. Ó. Então, eu posso vir aqui. Olha lá, tá aqui. É a mesma máquina, né? Que ele disse que está expirada. Mas é a mesma máquina, que ele ainda está comunicando com ela. Agora ele já comunicou. Daqui a pouco ele consegue aí me dar mais dados, tá? Mas eu posso, a partir de qualquer uma dessas máquinas, pegar essas recomendações, pegar os dados delas. Um dado que eu gosto, por exemplo, é esse que você tem aqui, ó, o Change History. O que é o Change History? Eu consigo saber, por exemplo, quais foram as alterações feitas em cada uma das máquinas num determinado espaço de tempo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um administrador e esse administrador fez uma mudança que ele não deveria. Notem que o Azure Arc, ele me captura os eventos da VM. Então, por exemplo, da última vez que eu liguei a minha máquina e até o momento, essa minha máquina do AD sofreu 27 alterações. Então, eu posso, por exemplo, tirar aqui o Summarize e pegar aqui das últimas 4 horas. Eu quero saber todas as configurações que foram feitas nas últimas 4 horas. Ele vai me trazer uma lista a partir do log que ele capturou, olha lá, com quais foram os serviços que subiram, que desceram. Então eu consigo saber, por exemplo, na minha máquina do AD, aquela minha máquina lá do Hyper-V, eu consigo saber, por exemplo, que os serviços sofreram uma alteração de estado. Qual? Eles estavam stop e eles passaram a running. Por que eles passaram de stop para running? Exatamente porque eu liguei as VMs. No momento que eu liguei as VMs, ele está me dizendo, ó, que às 18h38 a VM foi ativada. Por isso que ainda está com pouca coisa lá nos estados, né? Porque a máquina foi ligada agora há pouco, a hora que eu entrei nela. Mas notaram que ele já tem aqui, Sim. Ó. Ou seja, eu vou conseguir, a partir daqui, monitorar alterações de estado das VMs, sejam físicas, sejam no próprio Azure, ou até das máquinas físicas também conectadas via Arc. Qual é a vantagem disso? Digamos que você descobre que foi instalado um software, às vezes até um ransomware foi instalado no seu ambiente. A partir, por exemplo, do Configuration Change, eu consigo saber em que momento e em que máquinas que aquele determinado ransomware entrou. E notem que aqui nós estamos falando de serviços, mas eu tenho outras coisas que aparecem, a instalação de software, por exemplo. Ele está me dizendo que às 18h09 foi feita uma adição de software na minha máquina. Olha lá, foi feito, na verdade, o update do Qualys, o update do Defender e o update do antivírus. Isso aqui poderia ser, na verdade, ao invés de um update, poderia ser um ransomware. Então eu consigo, a partir da cloud, ter acesso do que aconteceu com aquela máquina que agora parou de funcionar. Eu poderia, por exemplo, se isso aqui fosse o ransomware, eu saberia que a máquina parou de se comunicar às 6h10, porque a máquina recebeu naquele momento um novo executável, rodou um PowerShell ou fez uma alteração de registro. E isso tudo via Azure Arc. E eu configuro essas regras para capturar o que eu quiser. Essas regras são chamadas de DCR, né, que são os Data Collectors. Então, dentro do Azure Monitor, eu digo o que eu quero coletar de cada uma das máquinas, seja ela física ou seja ela virtual. Tá? E aí eu começo a ter esses recursos. Então, o que a gente já viu aqui? Primeira coisa, todo mundo que trabalha com Azure se preocupa muito
com o Security Score, que agora se chama Security Posture. Olha lá, eu tenho aqui o meu Security Score. E eu tenho aqui os meus dados que estão vinculados. Mas o que adianta eu conseguir chegar, por exemplo, em um Security Score de 80% no meu ambiente online, mas lá no meu ambiente on-premise está tudo ruim, está tudo mal configurado, está tudo errado. Então, a partir do momento que eu integrei esses dois ambientes, eu começo a ter uma única visão de Security Score, onde eu tenho tanto as máquinas físicas quanto as máquinas virtuais. Que estão lá no meu ambiente on-premise. E um detalhe interessante é que você tem muitos recursos que você não tem no ambiente on-premise. Por exemplo, eu tenho aqui no Defender alguns recursos como a capacidade de enxergar secret keys, que é uma nova funcionalidade que o Defender implementou agora, está em preview, né? Já está em preview, que é ele fazer uma varredura nas máquinas, pegando conexões de aplicação, pegando usuário e senha gravados em arquivos textos ou gravados fisicamente no disco. Então ele agora começa a detectar esse tipo de coisa. Então eu passo a ter aqui em Workload Protect, por exemplo, será que o meu desenvolvedor ele não foi lá na máquina e colocou, por exemplo, os usuários e senhas no arquivo TXT sem querer? Ou será que o desenvolvedor não criou um arquivo de conexão e nesse arquivo de conexão ele colocou usuário e senha gravados, mas ele esqueceu de criptografar o arquivo? Então eu passo a ter também monitoração, ó, da mesma forma. Então eu tenho aqui os meus servidores, os ARCs, junto com as VMs. Então eu passo a ter uma única monitoração. E uma vez que eu venho aqui em inventário, o mesmo recurso que eu tenho, eu vou pegar aqui minha máquina virtual do Azure mesmo, como exemplo. Olha lá, então eu tenho as minhas aplicações, os meus serviços, o estado dos serviços, eu tenho os alertas que foram gerados, eu tenho as aplicações, e isso tudo eu teria também para as minhas máquinas físicas. Se eu pegar qualquer uma das minhas máquinas físicas que tem o ARC instalado, eu vou ter os mesmos recursos. Ó. Olha só que interessante. Ó. Isso aqui não é uma máquina. Isso aqui não é uma máquina virtual no Azure. Isso aqui não é um SQL database do Azure. Isso aqui é o SQL instalado dentro de uma máquina física, que é o SQL que está instalado dentro dessa minha máquina aqui. Ó. Olha lá, é o SQL que está aqui dentro. E notem que ele está me dando, ó, as mesmas recomendações se fossem uma máquina virtual rodando no Azure. Inclusive, ele já me avisa, né, ó, que é uma máquina, é um web server rodando no Windows. Quer dizer, é uma máquina física que está ali rodando. Mas é bem legal, né, porque a complexidade de se administrar um ambiente on-premise é muito grande, mas ela passa a se tornar muito simples quando você integra ela numa ferramenta que já é muito moderna. Ok. Quer dizer, este cenário é propício para que a gente possa ter, em termos de segurança e organização, o nosso data center bem aprimorado a nível de segurança, nesse contexto. E, inclusive, isso aqui tudo vai se integrar no Sentinel. Porque o que vai acontecer? O Sentinel vai me ler, ele vai ler os mesmos dados que o Defender gera. E uma vez que as minhas máquinas físicas estão integradas com o Defender, o meu ambiente on-premise e as VMs nele também estão aparecendo dentro do Log Analytics, o Defender também passa a analisar eles. Então, por exemplo, eu já tenho hoje regras no Sentinel para ler o DNS da minha máquina física. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os meus Data Connectors, eu tenho aqui, deixa eu pegar só os que estão conectados. Olha lá. Eu tenho o Azure File, eu tenho o Azure Key Vault, mas eu também vou ter, ó, DNS. Olha só de onde que está lendo os dados. Ó. Olha lá, ele leu os dados. Inclusive, esse cara está recebendo os dados da minha máquina física.
do meu Ok. servidor físico, ele está recebendo do Windows. Então eu consigo também no Sentinel monitorar minhas máquinas físicas. Eu tenho, por exemplo, ó, os alertas de segurança. Lembra que eu mostrei que lá no Arc eu estou usando ainda, em alguns casos, o meu agente Legacy, né, que é o agente mais antigo, mas olha só que interessante, ele está recebendo os dados. Ó. Ok. Então, o Sentinel está enxergando. E a mesma coisa aqui, ó. Minha máquina física também está mandando dados de DNS via o agente novo, que é o AMA, que é o do Monitor. Olha o Certo. firewall aqui, ó. Eu estou lendo o firewall da minha máquina física Física. dentro do Sentinel. E outros também, né? Tudo isso que está aqui como Windows está vindo das minhas máquinas físicas. Então eu vou ter a mesma inteligência do Sentinel nas minhas máquinas físicas. Agora, vamos falar de uma outra coisa? Se você Ok, tiver alguma dúvida excelente. aqui dessa parte de Arc, pode falar, senão Não, eu vou te mostrar um outro recurso interessante. bom, a questão era mesmo, eu estou atento porque eu já estou aqui a pensar também numa POC para fazer e começar a testar toda esta solução. Conforme o Sim. Marcelo tem um servidor físico, eu também tenho um servidor físico, quer dizer, então vamos começar agora a fazer também estes testes e ver eh, Sim. eh, essa maravilha toda, né? Porque o ideal não é só a gente ver, a gente tem que meter a mão na massa. Aí você entende o conceito de security mesh. É eu ter a integração das várias ferramentas de segurança que eu tenho, seja ela em cloud ou seja ela on-premise, integradas para me dar uma segurança 360 graus. Não Ok, importa se o produto é no Azure, se o produto é on-premise, eu quero ter o mesmo nível de segurança. E não importa se a minha VM é local ou se a minha VM é no Azure, eu quero ter o mesmo conceito. Não adianta nada eu ter um ambiente Azure super protegido, mas o meu ambiente on-premise, qualquer coisa passa. Então eu certo. passo a ter esse recurso interessante quando a gente usa o Defender e instala o agente do Defender nas VMs físicas. Até uma Ok, coisa interessante que eu tenho em alguns clientes que eu atendi já no passado, né? Que eu tenho clientes que têm conta no Azure, o ambiente dele basicamente é quase todo físico, mas ele tem o Defender e ele tem o Sentinel para monitorar o ambiente local dele. ok. Então, na verdade, ele não tem VMs no Azure. Ele só tem o Defender, E o o Log Sentinel? Analytics e o Sentinel. Ok, Então, aí você começa a ver que, ao invés de eu comprar ferramentas, o appliance de segurança, ao invés de eu comprar vários produtos de segurança, eu uso um único, que é o Azure, onde eu pago por consumo, e ele vai me dar todos os recursos que a Microsoft já tem dentro do ambiente dela para eu usar dentro do meu ambiente. Inclusive, certo. como você viu ali, alguns recursos interessantes no Sentinel, que é capturar e tratar dados das máquinas físicas, especificamente das máquinas físicas. Mas aí surge uma outra questão. Legal, aqui eu protegi minha infraestrutura. Então, tudo isso aqui que nós vimos, Azure Arc, AMA, Log Analytics, eu protejo minha infraestrutura. Mas e a questão da identidade? O que eu faço? Bem, a Microsoft também tem, dentro do ambiente do Azure, uma série de recursos. Por exemplo, eu consigo identificar contas que estão passando por, é, é, por possíveis riscos. Né? Então, eu venho aqui no Identity Governor. Oh, desculpa, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, no Azure, um sistema de monitoração de contas, onde ele me diz se as contas dentro do Azure estão ou não sobre ameaça. Risco. Então ele Ok, me diz o risco, o nível de risco. Eu tenho a mesma coisa para sign-ins. Olha lá, sign-in log. E eu tenho aqui as detecções de risco e também as detecções de sign-in em riscos. Tudo isso
o Azure já faz para mim em uma ferramenta chamada Identity Protection. Então, eu tenho aqui o Identity Protection. E dentro do Identity Protection, dentro do Identity Governance, eu vou ter esse recurso de detectar contas que estão em risco e logins que estão em risco. E até mesmo criar regras de MFA. Mas aí você vai me falar o seguinte, legal, né? Então o Azure ele já detecta, por exemplo, que tem um usuário em risco. Vamos ver quem é esse usuário em risco? Se eu chegar aqui e olhar, vai ser o meu próprio usuário, tá? Que está em risco. Olha lá, ele me avisa, então, que eu tenho esse usuário em risco. Por quê? Porque se eu vier aqui lendo todo o modelo, eu vou ver por que esse usuário está em risco. Ou seja, que atividades que ele fez que geram o risco. Porém, e o meu ambiente físico? Eu estou vendo isso para o meu ambiente no Azure, no meu ambiente em cloud. Os sign-ins em risco, os meus usuários em risco, eu crio políticas, eu vejo por que o usuário ele detectou risco. Por exemplo, quando o usuário ele se conecta em mais do que um lugar ao mesmo tempo, como é o caso aqui ó, da Adele. Então, ele está me dizendo que a Adele se conectou na Moca, mas ela também teve algum outro tipo de risco. Vamos ver aqui a informação do risco. Por que ela está em risco? Porque ela nunca tinha se conectado antes a partir desse IP. Então, ele entendeu que esse usuário pode estar em risco. Não que necessariamente seja, né? Mas pode. Aí vem a dúvida. Legal, Quintino, você fez uma coisa muito interessante. Você fez a segurança de todo o meu ambiente do AD com risco, detecção inteligente, mas eu tenho um problema. E o meu ambiente on-premise? Para isso, eu tenho uma ferramenta que é o ATP, que é o Advanced Threat Protection. O ATP, ele faz para o seu ambiente on-premise a mesma coisa que o Azure faz no ambiente do Azure AD. Então, ó, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó, identidade, eu instalo o sensor no meu domain controller. Pode ver que ele está rodando. Ele está em execução. E ele consegue detectar sintomas de risco, igual o Azure faz para o Azure AD, ele faz para o meu Azure local. E ele até faz umas coisas interessantes, por exemplo, contas sensitivas. O que são contas sensíveis? Sensitivas não, né? Sensíveis. São aquelas contas que eu quero que ele monitore porque elas têm, por exemplo, um alto nível de risco. Eu também consigo criar o que nós chamamos de honey token. O que é um honey token? Essas duas contas aqui que vocês estão vendo, elas não existem na prática. Elas são contas que eu criei no AD, mas que ninguém usa, que é exatamente para detectar um brute force. Então, no momento que um hacker tentar fazer um brute force no meu AD, ler todas as contas do AD e tentar se logar com uma dessas duas contas, eu sei que está sendo feito ali um ataque hacker chamado de reconhecimento. Quer dizer, ele está tentando fazer primeiro o reconhecimento de todos os usuários para fazer um brute force e trazer. Isso aqui ele faz ó, dentro do meu ambiente on-premise. Vamos ver o que ele gerou aqui. Ó. Se eu chegar aqui em alertas, no meu ambiente, olha lá, ele tem 2 incidentes gerados. Um é de compliance e o outro é de... Olha só que interessante. Ó. É exatamente o erro que a gente comentou lá no meu ambiente físico. Vocês podem ver que essa máquina aqui, W2012R2, é, na verdade, a minha máquina virtual aqui. Ó. Bem, para quem não conhece o SCCM, que agora é o MEM, ele, na verdade, faz no seu ambiente on-premise o processo do Intune, onde você gerencia máquinas, gerencia update e tudo isso. Ele é bem mais antigo que o Intune, né? Ele já existe desde 94, 95. E para ele fazer isso, ele faz pesquisa no AD. Então, para ele conseguir saber que máquinas existem e que usuários existem, ele pesquisa o AD. Nisso dele pesquisar o AD, olha só que interessante, ó. O Defender for Identity acha que isso é uma ação perigosa.
Porque o que ele vai me dizer? Vamos abrir? Olha lá o que ele vai me dizer. Olha que legal. O que aconteceu? O meu servidor SCCM, ele foi no meu servidor, lembrando, tudo isso são máquinas físicas. Físicas. Essa máquina foi lá no AD e fez uma pesquisa de 19 grupos. Ou seja, o meu SCCM foi no Active Directory e pediu para o Active Directory a lista de todos os usuários e todos os grupos. Na verdade, isso aqui não é um ataque, tá? Isso aqui é um ambiente, isso aqui é uma tarefa legítima. Na verdade, o que o SCCM está fazendo é inventário. Ele é uma ferramenta de inventário, mas o interessante é que eu não dispenso, porque eu uso exatamente para demo. Eu deixo esse erro acontecer, esse incidente acontecer propositalmente. Eu poderia chegar aqui e dizer que, na verdade, esse incidente ele é falso positivo. Positivo, exato. Era exatamente o que eu havia de perguntar. Ele é um falso positivo, na verdade, porque esse incidente aqui ele não é um incidente real. Né? Mas o interessante é para mostrar, né, Quintino? Eu quero mostrar que ele detectou. E olha lá que legal, ó, ele detectou quem são as máquinas que estão envolvidas. Quer dizer, qual é a máquina que tentou fazer isso? Que alertas que foram gerados? E quais são as evidências? Aqui ele me lista o que foi que vazou. Então, digamos que essa máquina aqui, ela realmente tivesse feito um vazamento de grupos. Eu consigo saber quais foram os dados que vazaram. Então, eu consigo ver o risco. E o legal, tá? Além dele me dar toda essa história do ataque, como que aconteceu, o que ele fez, toda o dado gráfico, isso aqui também é capturado pelo Sentinel. Então, se eu for lá no Sentinel e olhar os meus incidentes, como é todo um ambiente integrado, ele também vai aparecer aqui. Olha aqui, ó. Olha lá, veio do Defender for Identity. Ó. É o mesmo alerta. Ó. Vocês podem, o número do incidente aqui, inclusive, é o mesmo incidente que vem de lá. Exato. Então, ele me dá, vamos olhar aqui, ó, para vocês verem como é o mesmo. Então, eu nem preciso ficar usando essa tela. Eu posso olhar os mesmos dados por aqui. Ó. A diferença qual é? No Sentinel, ele me dá insights e ele me dá ações. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e rodar um playbook. Então, digamos que eu crie um playbook, para quem nunca ouviu falar, talvez, do termo playbook. Playbook nada mais é do que uma sequência de tarefas. Pode ser um Logic Apps, pode ser um PowerShell. Então, por exemplo, digamos que isso aqui fosse um ataque real, fosse realmente um ataque. O que eu faria aqui? Eu poderia rodar um playbook que vai na máquina e bota ela em quarentena. E aí eu tenho várias ações também, né? Eu tenho várias ações que o Sentinel pode fazer nesse caso. Ó. E aqui eu vejo tudo que ele conseguiu detectar. E olha só que interessante, ele leu todos os dados detalhados. Vamos investigar então? Certo. Aí, ó. Quer dizer, Marcelo, quer dizer que esse playbook funciona, digamos, como uma postura de segurança. Imaginemos que estás a ter um ataque e é para tu teres, digamos, uma postura de reação quando estás perante um ataque. É para fazer uma resposta. Exatamente, né? Então, por exemplo, dentro do Sentinel, eu crio os playbooks. Então, eu venho aqui e crio eles. Uma vez que eu criei os playbooks, aqui embaixo, eu tenho tanto os automations, que são... Deixa só ele entrar aqui, ó. Os playbooks. Eu tenho eles tanto automáticos. Então, eu posso criar, por exemplo, um playbook automático, onde toda vez que esse alerta acontecer, ele vai lá e desativa aquela máquina que está tentando ler o meu AD. Como eu também tenho os playbooks manuais. Ó. Por exemplo, eu tenho um playbook automático aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar ele para você. Eu tenho um playbook automático que esse playbook... Deixa eu pegar ele aqui.
Talvez ele demore um pouquinho aí para abrir, mas enquanto isso eu vou explicando. Esse playbook, o que ele faz? Todos os incidentes gerados no Sentinel, todos eles, eu mando para esse playbook aqui. O que esse playbook faz? Esse playbook, ele manda para dentro do meu Teams. Então, olha lá, ó. Ok. Todos os incidentes no Sentinel vêm para o meu Teams. Ó. Se eu procurar aqui, eu vou achar o playbook onde ele encontrou. O playbook não, né? Eu vou achar. Ah, ele já achei, ó. Olha lá. Tá aqui ele, ó. Veio via Power Automate, veio para dentro do meu Teams um aviso, ó, que uma máquina, olha lá ela aqui, ó. Uma máquina fez uma atividade suspeita no meu AD físico. Lembrando, máquina física, Ok. física, recursos do Azure executando. E o que esse meu playbook faz? Já que a gente falou, vamos dar uma olhada nele rapidinho? Aqui, ó. Então eu tenho aqui uma automação. Olha lá, eu tenho aqui uma automação que é esse playbook que ele executa. Então, todas as vezes que eu recebo um incidente no Sentinel, ele pega esse incidente e roda esse playbook aqui. E o que esse playbook faz? Ele, opa, não vou alterar não, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar lá, eu posso até mostrar ele para vocês, é um Logic Apps. Deixa eu pegar ele aqui. O Logic Apps. Na verdade, vocês podem ver que tem vários, né? Ó. Sim. Olha lá. Um deles é o notificação. Ó. Esse playbook aqui é aquele lá onde, na verdade, vocês vão ver o que ele faz aqui. Ó. Ó, ele pega o incidente criado lá no Sentinel e ele vai para cada incidente postar para mim dentro do Teams. Do Teams. Então ele joga para dentro do Teams o incidente que aconteceu. Ó. Podem ver que é esse mesmo incidente que ele colocou aqui, ó, mensagem enviada pelo Logic Apps. Olha lá, mensagem enviada pelo Logic Apps. E Marcelo, queria tentar perceber a lógica por que ele envia para o Teams. E não Para imagina eu ver mais rápido, senão eu não vou ver, né? Eu Ok, quero saber que certo. aquilo aconteceu. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, Entendido. imagina que o Sentinel me gera um aviso, tem vários aqui que ele está me avisando, né? Vocês podem ver que ele gera vários. No meu ambiente aqui de teste, eu não filtro nada, tá? Então, qualquer erro que ele dê, qualquer alerta que ele dê, eu deixo. Eu não digo que é falso positivo nunca, porque eu quero exatamente, eu uso para teste. Então, eu não ligo de ter 39 eventos que aconteceram. Mas por que isso é importante para mim? É importante porque eu não fico o tempo todo olhando isso aqui, Quintino. Eu não fico o dia inteiro olhando essa lista de incidentes. Mas eu fico o dia inteiro com o Teams aberto. Então, todos esses avisos que vocês estão vendo aqui, ele veio para cá. Olha lá. É os mesmos avisos. Olha, se você olhar a ordem, você vai ver que é o mesmo. Última mensagem de chat que eu recebi no Teams foi operação feita dentro do Azure, que é é rara, né? Quer dizer, é uma coisa sensível que eu fiz que ele detectou. O próximo qual é? Aquele do SCCM. Depois vem um aviso que ele me deu aqui de atores. É o mesmo de antes, né? E pode ver que é a mesma ordem dos incidentes que estão aqui no Sentinel. É a mesma ordem. Então, em vez de eu ter que ficar o tempo todo lendo e-mail ou o tempo todo olhando para essa tela, aonde que eu consigo saber todos os eventos que aconteceram? No Teams. No Teams. Então, aqui no Teams, ó, eu recebo todos eles. Então, digamos que eu precise saber, por exemplo, nesse momento, se tem algum incidente em aberto.
eu tenho todos os incidentes aqui. Até, ó, DNS queries, que é esse aqui, ó, múltiplas queries de DNS, ó, estão todas aqui no Teams também. E um detalhe, que eu estou vendo aqui os detalhes, ó, do que aconteceu, qual foi a origem do erro. Vamos pegar aquele último lá, que nós estávamos analisando, que é o do Defender for Identity. Olha lá, ó. Ele me diz, ó, quem são os atores envolvidos, o que esse ator fez e quais os grupos que ele tentou ler. Ó, já está tudo aqui. Você concorda que uma vez que isso aqui chegou para mim, se for um incidente perigoso, eu já tomo uma ação? Entendeu? Então eu já sei o que... Nesse caso, lógico, né? Se você for usar isso no dia a dia, você não vai mandar todos os incidentes para o Teams, né? Você vai mandar os mais importantes. Por exemplo, você pode filtrar só os que são high, só os que são medium, os que são low, por exemplo, eu não preciso estar mandando. Mas aqui é um filtro que você vai montar quando você criar a sua regra. Então, quando você criar a sua regra, você diz, não, essa regra aqui é só quando o evento é do tipo high. Essa regra é só para o evento do tipo medium. Entendeu? Entendi. Mas o legal aqui é isso, tá, Quintino? Então, o que a gente viu aqui? Todos os recursos que eu tenho no Azure estão trabalhando para o meu ambiente on-premise também. Até essa integração entre Teams, certo, Logic Apps, Automate. E uma pergunta que muita gente me faz quando eu mostro isso. Tá, mas e se eu quiser rodar um script? Nós vimos aqui, ó, que eu consigo rodar playbooks quando algo acontece. Por exemplo, desativar a máquina. Eu consigo rodar isso também lá na máquina física? Sim, roda igual. Por quê? Porque o Azure Arc, o Monitor, ele tem um recurso que é chamado de Auto-Manage. Então, esse recurso que eu tenho aqui, dentro do Monitor, para fazer a integração com as máquinas no meu ambiente físico, ele pode também rodar todas as tarefas lá dentro. Então, ele vai executar tarefas dentro dos meus servidores físicos. Basta que eu indique para ele que eu quero que ele faça esse processo. Na verdade, eu abri o Log Analytics aqui. Eu tenho que abrir a minha Automation Account. Olha lá, na minha Automation Account, eu tenho aqui o Auto-Manage. Só eu achar aqui dentro. Tá em algum lugar por aqui. Mas eu tenho com o Auto-Manage, posso abrir ele por aqui, ó. Mais rápido, né? Certo. Então, eu vou ter aqui como rodar a ação, ó, dentro dos meus servidores. Então, eu posso pegar os meus servidores, que são físicos, e colocar o Auto-Manage, ó lá, as minhas máquinas físicas aqui, ó. Tanto as máquinas físicas, quanto as máquinas virtuais do Azure. Eu ponho o Auto-Manage para poder executar ações dentro das VMs lá no meu ambiente físico. Então, o que nós ganhamos com isso? O que o pessoal chama de single pane of glass, né? Quer dizer, eu vou ter num único painel a segurança do ambiente Azure, do ambiente de servidores físicos e das VMs dentro do ambiente físico. E todos os recursos funcionam, tá? Se você chegar aqui, por exemplo, ó, pegar aqui devices, ó, do Defender, você vai notar que as minhas máquinas físicas vão aparecer aqui também, ó, como se fossem máquinas normais, ó. Essa máquina aqui, por exemplo, é do Azure AD. Essa máquina aqui, ela é física. E ó, ele está vendo como para ele é uma coisa só. Né? Os mesmos recursos que eu tenho para uma, eu vou ter para outra também. Aí, ó. Legal, né? Ok. Espetacular. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal esse recurso, porque você consegue ter esse ambiente... esse ambiente de segurança muito mais confortável. Tá, pode falar. Certo. Bem, queria dizer bem aprimorado. Isso mesmo. Porque você vai ter todos os recursos que são muito mais dinâmicos, né? Por exemplo, digamos que eu compre um appliance
de segurança, de qualquer fabricante que seja, ou eu vou e instalo um software de monitoração. Para esse software descobrir novas coisas que aconteceram, ele depende de um update, ele depende de manutenção. No Azure, não. Todos os IOCs novos, por exemplo, todos os CVEs que a Microsoft identifica, automaticamente já são identificados também nas minhas máquinas físicas. Então, deixa eu pegar aqui minha máquina, uma das minhas máquinas virtuais, por exemplo. Digamos que saiu hoje um CVE avisando de um potencial problema de segurança. Digamos que esse CVE fosse de hoje. Automaticamente ele já me avisa: olha, suas máquinas físicas A, B, C estão expostas a essa vulnerabilidade. Isso é legal, né? Porque você até consegue fazer isso. Você tem ferramentas que fazem isso. Por exemplo, normalmente quando a gente fala isso, o pessoal fala Qualys. Mas o Defender usa o Qualys. Ok. Então, uma vez que você integrou as suas máquinas do ambiente on-premise dentro do ambiente do Azure, do Defender, você já tem todo esse mapeamento de vulnerabilidades dinâmico rodando e funcionando para o seu ambiente on-premise também. E um detalhe, não depende de update, não depende de um upgrade. Por quê? Porque o Azure ele é dinâmico. No certo. momento que a Microsoft descobre que determinado range de IP está sendo usado para ataque de bots ou para ataque de ransomware e ela bloqueia, isso já irá refletir no seu ambiente on-premise. Porque o seu ambiente on-premise está sendo regido, está sendo controlado pelas mesmas regras do ambiente do Azure. Ok. Bom, interessante essa solução. Sim. Na verdade, não é nenhuma solução nova. Não, claro que não. É só você implementar no seu ambiente, que a gente chama de legado, os mesmos recursos que você tem no seu ambiente novo, que é o ambiente cloud. Né? E aí você só tem a ganhar com isso. Né? Não tem nada a perder. É verdade, Marcelo. É verdade. Espetacular. É isso, pessoal. Isto está a ser uma grande lição e vamos aproveitar dúvidas enquanto temos aqui o Marcelo conosco. Queiram fazer alguma pergunta, queiram tirar alguma dúvida, sintam-se à vontade que o Marcelo está aqui para nos desmistificar toda esta a arquitetura do Azure Arc. Acho que por ser pronúncio de fim de semana prolongado, o pessoal está meio Aí também é feriado. com atenção. É verdade. É isso, Marcelo. Excelente demonstração, excelente aula que nos passaste aqui. Portanto, conforme eu lhe disse há pouco tempo, tenho o meu físico aqui e vou começar também com as minhas POCs, os meus laboratórios, e qualquer coisa também eu vou bater novamente a sua porta para tirar dúvidas. Pode deixar. Isso que eu também vou começar amanhã, como é feriado, tenho o dia todo livre, e aí a gente já vai poder começar a brincar um bocadinho isso. É isso mesmo. Então, Exato. E lembrando o seguinte, né? Às vezes o pessoal me pergunta também, mas por que eu ainda tenho um ambiente físico? Por que eu ainda tenho um servidor em casa para fazer esse tipo de coisa? Porque, às vezes, certos testes que você quer fazer, talvez você não tenha crédito de Azure para você fazer de forma pessoal. Então, por exemplo, subir muita VM, trabalhar com essas VMs, às vezes fazendo até testes de deploy de Windows, né, de Docker. Então, é muito comum que a gente tenha máquinas físicas, às vezes é o próprio notebook que a gente usa para isso, né, para subir. Mas o legal é o fato de você saber que,
puxa, eu quero fazer testes com o Defender para ver ele funcionando. Eu não preciso criar necessariamente todo um ambiente no Azure. Eu posso usar as ferramentas de segurança do Azure nas minhas máquinas físicas, no meu ambiente físico, e vou ter o mesmo resultado. Ok. Excelente. Excelente. E uma dica bem pertinente que eu vou, digamos, começar a fazer também. Vou começar a fazer também. E começar a testar essa integração. Portanto, Sim. que amanhã a gente pega um cliente, quer dizer, e não fica assim, epá, mas como é que eu faço? Como é que... E aí a gente já sabe como é que vai se desenvencilhando das barreiras que possivelmente poderá encontrar quando você for fazer alguma consultoria ou prestar algum serviço Ou em até algum dizer cliente. ou até o seguinte, você também pode pensar que você pode usar isso como uma forma de vender produtos de segurança. Então, por exemplo, se você hoje for vender produtos on-premise, sem citar nomes de produtos, né, mas quantos produtos on-premise eu vou ter que vender para conseguir fazer o que eu, integrando o meu ambiente on-premise, eu faço dentro do Azure? Então, em vez de eu ter um CIEM, um para fazer XDR, outro para fazer avaliação de vulnerabilidade, outro para fazer configurações de máquina, eu jogo tudo isso no Azure e o custo fica muito menor. Além de Sim, ser todo dinâmico. Né? exato. É verdade. É isso, Marcelo. Então tá Ok, bom, eu pessoal. agradeço pela oportunidade também. Viu? Eu é que agradeço pela oportunidade e espero não ser a primeira e a única vez que o Marcelo está cá conosco Opa, e certamente e terá outros convites para, para nos apresentar aqui outras soluções e a gente poder beber desta enciclopédia que é o Marcelo. Eu sigo o Marcelo há muitos anos e os seus já deram para me safar de muita barreira nessa trajetória de TI. Portanto, Marcelo, muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos deste. O meu muito eu que obrigado agradeço. pela magna aula e a magna demonstração que deste aqui nos brindar. E conforme disse, a partir da manhã, como é feriado, já começo a fazer aqui Vai alguns estudando. laboratórios, eh, que é para ir testando aqui esse, essa questão. O meu muito obrigado, Marcelo. E estamos juntos, pessoal. Até a próxima. Marcelo, um forte abraço.